A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos falar sobre um tema escatológico, a grande tribulação. Qual a verdade sobre a grande tribulação? Vamos ler. O texto base vai ser Lucas 21, do versículo 5 até o versículo 33. Lucas 21, do 5 ao 33. Esse texto de Lucas 21, ele tem um paralelo com Mateus 24 e Marcos 13. Ou seja, em Mateus 24 e Marcos 13 também falam sobre esse assunto. Mas vamos pegar de Lucas 21. Diz assim, versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, nesses 3 versículos, o que nós temos? Que alguns estavam falando a respeito do templo. Falavam alguns a respeito do templo. Que templo é esse? Era um templo espiritual ou físico? Era um templo físico. Como sabemos disso? Pelo texto. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então era um templo físico, era uma construção física. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas? Vocês estão vendo essa construção? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, vocês estão vendo essa construção ornamentada aí? Ela vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque ela vai ser demolida, ela vai ser destruída. Versículo 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Ou seja, quando isso vai acontecer? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então eles fazem 2 perguntas. Quando e que sinal? Quando sucederá isto? Quando que esse templo cai? É uma pergunta. Segunda, qual é o sinal quando isso aí tiver para acontecer? Quando tiver para acontecer, qual é o sinal? Então, o que está acontecendo? Eles estão olhando eles estão falando de um templo, de uma construção civil ali, e eles estão falando desse templo, e Jesus disse que aquele templo vai cair. E eles perguntam: quando que esse templo vai cair? E que sinal quando isso tiver para acontecer? E que sinal quando ele tiver para cair? Aí olha o sinal de Jesus. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados. Ele está falando com seus discípulos. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de revoluções, e vai aparecer falsos cristos, porque iria aparecer pessoas que dizem: Sou eu, e não sigais, não sou eu, não sigam. Versículo 10. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O que acontece? Iria ter guerras, rumores de guerras, fome, epidemias, antes da destruição daquele templo. Só que esse templo, ele caiu no ano 70. Estamos em 2023. Esses sinais eram antes da destruição do templo. O que acontece? Infelizmente, muitas pessoas pegam esses versículos e associam com o que acontece hoje. Por exemplo,
quando vem uma epidemia, uma doença, agravando muitas pessoas, eles dizem, olha, Jesus falou, é o sinal do fim dos tempos, porque vai dizer na Bíblia que haverá grandes terremotos, epidemia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas só que isso era o sinal de quê? Para os dias de hoje? Não. Eram os sinais anteriores à destruição do templo. Ocorreu uma manipulação do texto. Tiraram do seu contexto e vão jogando e vão dizendo que é uma revelação, palavra revelada. E vão atribuindo significados. Então, quando sai uma doença, o povo fala, é o fim dos tempos. Quando tem uma guerra, é o sinal da vinda de Cristo, é o sinal do fim dos tempos. Só que, biblicamente falando, esses sinais, eles iriam anteceder o quê? A destruição do templo, que é o que os discípulos estavam perguntando. Olha o versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Isto o quê? A destruição do templo, que ele falou que ia cair. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E qual é o sinal que isso vai cumprir? Eles estão perguntando quando e que sinal? Para a destruição do templo, não do fim do mundo. Então o que acontece? Tiram do seu conceito e vão aplicando outros conceitos. Mas aí a gente vai prosseguir e ver que a verdade é do jeito que está escrito aí. Eles estão falando do templo. É porque houve uma manipulação na Bíblia. Houve e há ainda existe. Aí vai dizer o versículo 12, ó. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, antes de acontecer aqueles sinais, guerra, fome e tal, eles seriam pegados e levados aos governadores, seriam perseguidos. Em Atos, a gente já vê isso. Paulo sendo perseguido, os apóstolos sendo perseguidos. A gente já começa a ver o começo, que é essa parte aí, que Jesus tinha profetizado. Antes da destruição do templo. Versículo 14. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, não se preocupem com o que vão falar, porque eu vou dar sabedoria para vocês, e todos que se levantar, vocês vão saber rebater. Exemplo, Estevão. Se levantaram contra ele, ele foi e falou de Deus. Morreu, mas ele, digamos assim, ele sobressaiu no debate. 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então ele está dizendo, vocês vão ser perseguidos, até os parentes de vocês, amigos, vão perseguir vocês, vocês serão odiados por causa de mim. Mas no versículo 20, a coisa já começa a ficar bem específico, que não é algo de acontecimento mundial, mas era local. Olha o que diz o versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Não está falando de Brasil, de Estados Unidos ou de mundo, governo mundial, nada a ver. Quando, porém, vir de Jerusalém, Jerusalém é Jerusalém. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Por que Jerusalém seria devastada? Mateus capítulo 23, do versículo 34 em diante, vai explicar. Mateus capítulo 23, do versículo 34 em diante, vai explicar. Tinha que ocorrer um juízo contra Jerusalém. Jesus vai dizer lá, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas e mestres, a uns perseguireis e a outros matareis, para que sobre vós, para eles lá, caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde Abel a Zacarias, a qual mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, não passará esta geração. Quando ele fala esta, é aquele que está presente em carne, quando Cristo está presente em carne na terra. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
Então, tinha uma sentença que vinha contra Jerusalém. E no versículo 20 de Lucas 21 está confirmando, que diz: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, ela seria cercada. Sitiada, cercada. Sabei que está próxima a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Quem estivesse no campo, não voltasse para a cidade. E quem estivesse na cidade, saísse. 22. Porque estes dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Tinha uma sentença que vinha contra Jerusalém. 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Não é contra o povo americano, não é contra o povo europeu, não é contra o povo brasileiro, não é. Contra este povo, ele está falando daquele povo que habitava em Jerusalém. Jerusalém seria cercada e invadida, está muito claro. Mas o que muitos fazem? Tiram isso do contexto e dizem: olha aí o sinal do fim dos tempos, porque na Bíblia está escrito. Calma aí, na Bíblia está escrito para quem e quando? Ah, mas no dia ninguém sabe a hora. Calma aí, se isso aqui eram os sinais antecedentes da destruição do templo e o templo caiu no ano 70, como é que ninguém sabe? Será que ninguém sabe mesmo? É uma questão de analisar. Existem coisas que Deus ele não vai revelar para o homem, mas muita coisa tem como a pessoa saber, se buscar em Deus. Aí vai dizer, o versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Por que das grávidas? Porque vai ter uma perseguição e uma grande matança, teria no caso. 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui faz uma referência, Lucas 21, 24, faz uma referência a Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Lucas 21, versículo 24, tem uma referência com Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. Versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexibilidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, ia ter algo ali, naquele ambiente que ia ficar bem tenso. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Aí o pessoal fala, mas aí, sobrevirão ao mundo. Sim, mas isso foi antes do templo cair, eram os sinais. 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. É aí que pega. Muita gente interpreta isso literal, mas isso aqui não é literal.